Amém. Muitos irmãos ainda estão de férias, mas graças a Deus pela tua vida, porque você está aqui. E eu sempre digo, que nós alegramos o coração do Pai quando nós estamos nos colocando na sua presença e dispostos, porque para sair na chuva, realmente nós precisamos amar realmente o Senhor de todo o nosso coração. Então eu louvo a Deus pela tua vida e digo que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, para te usar nesse ano aí que estamos iniciando. O que nós precisamos é dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me use segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E se Ele encontrar em você esse coração disposto, Ele vai fazer maravilhas com a tua vida. Ele vai te usar de forma poderosa. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero, envia-me a mim. Hoje parece que tudo está sendo direcionado, O Espírito Santo realmente Ele direciona. E nós não combinamos nada com o pessoal do louvor, mas nós sempre cremos que o Espírito é o mesmo. E é Ele que vai direcionando segundo o seu querer, não segundo o nosso. Então nós vamos estar lendo o nosso texto base para a palavra dessa manhã. Pedir que coloquem lá, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Vamos lá. Amém. Santo é o teu nome, Senhor Deus. Estamos aqui nessa manhã. Estamos buscando com inteireza de coração fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Por isso, Pai, pedimos, ó Pai, que a tua palavra nessa manhã gere vida em nossos corações. Que o Senhor transmita aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja o nosso próprio entendimento, mas que seja tudo vindo de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. O poder de Deus, a cruz, o poder de Deus. Em primeiro lugar, eu quero iniciar tirando aquele misticismo que muitas vezes nós podemos ver no nosso dia a dia, de pessoas que usam determinados objetos e achando que aquilo vai trazer alguma diferença no seu dia a dia. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que na sua casa, nós vemos a Bíblia aberta, muitas vezes ali no Salmo 91, e achando que aquilo ali vai ser um amuleto e que vai trazer livramento para a sua casa, para o seu lar. Também muitas vezes nós vemos pessoas utilizarem uma cruz em seu pescoço, ou muitas vezes uma cruz tatuada no seu corpo, como se aquilo também fosse apenas um objeto que vai trazer algum livramento para ele. Eu não digo para você, não use, sou contra. Não sou contra. Desde que você tenha um entendimento do valor dessa cruz. Se você não tem esse entendimento do porquê dessa cruz, qual é o valor, o significado dela para a minha vida e para a tua vida, aquilo vai ser só mais um objeto. No Império Romano,
A cruz, ela foi usada como uma das piores formas de execução. Ela foi considerada um tipo de morte totalmente violenta. E nós sabemos e vemos muitas vezes imagens de corpos totalmente dilacerados, pendurados ali naquele madeiro. Mas essa prática, ela não foi usada apenas no templo ou com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Essa prática, ela era muito comum naquele tempo. Inclusive, os romanos, eles apenas adaptaram o que já era usado por diversas outras nações. E eles apenas adaptaram, tornando aquele meio muito mais cruel. Roma, ela começou a utilizar esse método, colocando ali ladrões, malfeitores, e também eles usaram a cruz para colocar políticos ou pessoas que eram ali inimigas de Roma. E nós vemos, através da história, que milhares e milhares de pessoas tiveram esse fim. Então nós vemos que ali a cruz ela era usada como símbolo de derrota, como símbolo de humilhação. A pessoa naquele madeiro ela permanecia um longo tempo e ali ela permanecia totalmente exposta, inclusive nua, nua. E nós vemos em determinadas nações que a nudez ela é considerada uma das piores vergonhas pelo qual um ser humano pode passar. E ali nós vemos que esses homens, e muitas vezes também mulheres, foram colocadas, penduradas e totalmente nuas, totalmente expostas. Além da dor no seu corpo, além do sofrimento, da humilhação, esse tipo de exposição. Então nós podemos ver que ali, ele não era usado apenas como um método de extermínio, ela foi usada como uma forma de tortura. Em Gálatas, nós temos um texto que ele fala que para o judeu, a cruz ele era considerado um símbolo de maldição. Está ali em Gálatas 3:13. E também em Deuteronômio, nós também no Velho Testamento, encontramos um texto, depois se em caso os irmãos quiserem olhar, Deuteronômio 21, 22 e 23, ali ele mostra que também malfeitores, ladrões, eles também eram considerados, dentro daquela condição, eles eram julgados, considerados culpados, eles eram apedrejados, eles eram chicoteados e depois eles eram colocados também em um madeiro até muitas vezes a sua morte. Então nós vemos nesse texto de Deuteronômio que esse meio já era utilizado no passado. Só que muitas vezes, quando você lê esse texto em Deuteronômio, você não entende que aquilo era uma espécie de crucificação. Porque na nossa ideia, na nossa visão, nós só temos a visão daquela cruz. Mas muitas vezes as pessoas eram colocadas em árvores. Nós temos outros tipos de crucificação. Então, quando a gente vê através da história, nós vemos muitos símbolos, mas todos eles eram símbolos de maldição. Então, quando nós lemos na palavra, muitas vezes nós vemos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele se fez maldição por nós. Até hoje, a crucificação, ela é considerada um dos meios mais cruéis que foram utilizadas aí pelos homens. A mais vergonhosa,
a mais terrível na qual um ser humano ele já foi submetido. E acredita-se que o uso da cruz como forma de execução, ela teve origem lá na Pérsia. E daí ela chegou até os gregos e depois aos romanos. E ali eles colocavam aqueles escravos que eram maus, os criminosos, aqueles que eram culpados também de incitar rebeliões. No caso de Roma, nós vemos o próprio Jesus, ele foi crucificado e uma das culpas era de rebelião. Antes de ser crucificado, o condenado, ele era espancado, ele era açoitado de forma violenta, e nós vemos, tem até um filme que mostra um pouco, e aquele filme ele é baseado em fatos históricos. Nós vemos que aqueles chicotes, eles tinham pedaços de chumbo e pedaços de ossos que eram pontiagudos, e quando eles atingiam o corpo humano, eles realmente dilaceravam a pele, o corpo daquele cidadão. E após passar por todo esse martírio, ele era despido de suas vestes, ele ainda era obrigado a carregar sua cruz pelas ruas da cidade, até chegar ao madeiro e ali ele ser crucificado. Ali ele tinha suas mãos pregadas, seus pés também pregados, e ali ele ficava totalmente exposto. E muitas vezes esse martírio, ele durava horas e horas de martírio. E quando ele ainda permanecia vivo por muito tempo, ele tinha suas pernas quebradas para que ele não tivesse apoio das suas pernas e ele sucumbia. E ali ele acabava morrendo por asfixia. Então, um método realmente terrível. Nós vemos na história bíblica, quando nós vemos a celebração da Páscoa, e ela faz uma alusão histórica à profecia, à libertação do povo hebreu da escravidão. Faraó, com a dureza do seu coração, ele não obedeceu à voz de Deus, o Deus único e verdadeiro. Quando Deus ele fala a Moisés e diz que Moisés era o escolhido e que através dele ele iniciaria uma grande obra, que seria a libertação dos hebreus. Mesmo vendo sinais já operados por Deus, mesmo passado por problemas ocasionados por pragas que foram enviadas, mesmo assim, nós vemos que o coração de Faraó, ele permaneceu duro. Tá? E Deus, ele ordena que seja tomado um cordeiro por família, não outro animal, mas sim um cordeiro, e o povo deveria separar o sangue desse cordeiro. A carne deveria ser assada e embebida em ervas amargas, e eles deveriam se alimentar dessa carne. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das casas ali dos hebreus, pois à meia-noite o anjo da morte passaria, e haveria uma grande mortandade de todos os primogênitos do Egito. Essa talvez tenha sido das pragas a pior delas. Os primogênitos seriam mortos. E quando Deus ordena ao povo judeu que eles deveriam passar esse sangue do cordeiro nos umbrais, ali o anjo da morte ele não entraria. Ali haveria proteção. Onde houvesse o sangue do cordeiro, essa marca traria proteção àquela casa. A palavra Páscoa, nas suas raízes, ela significa além da marca, passar, saltar a marca.
ela significa passagem. Esse ato que Deus ordenou ao povo, ele prefigura o que o Cordeiro de Deus, que seria enviado por Deus para derramar o seu sangue e nos livrar da morte eterna, retirando toda a legalidade do destruidor e da morte eterna. O sangue do Cordeiro nos umbrais, lembrem, ele significa passagem, pular. Em todas as casas onde não havia essa marca, o sangue do Cordeiro não foi encontrado, a palavra diz que ali houve choro, gritos de desespero pela morte ali dos primogênitos. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista, ao ver Jesus que se aproximava dele antes do batismo, ele aponta para Jesus e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. João, ele reconhece em Jesus o Cordeiro que seria sacrificado para que nós, para que eu e você fôssemos salvos. Por isso, a Páscoa fala da morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa normalmente não é o significado que muitos veem, né? Então, para nós, Páscoa, morte e ressurreição. Quando estudamos com mais afinco as Escrituras, nós percebemos que a ênfase que é dada a todo o sacrifício de Jesus, as horas que antecedem a crucificação, os momentos de dor e angústia de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição, que mesmo o melhor dos artistas, ele nunca vai conseguir descrever, passar para nós a importância desse fato. A ênfase desses momentos se dá ao fato da importância da obra que Jesus realizou por cada um de nós. E normalmente, quando nós vemos essas situações, nós não temos noção do que realmente houve ali naquele momento daquela crucificação. Muitas vezes nós assistimos filmes, vemos algumas imagens, teatros muitas vezes, mas nós não vamos a fundo para entender o verdadeiro significado daquele momento. Tudo o que Jesus realizou, os diversos milagres realizados por ele, ficariam totalmente perdidos na história. Eles perderiam o seu significado, a sua relevância, se ele não tivesse enfrentado a cruz. Há algum tempo eu assisti um filme que eles mostravam Jesus ele crucificado. Eu não sei se alguém já viu esse filme, mas tem uma cena que ele está crucificado, mas de repente é como se ele saísse da cruz e voltasse, e eles mostram se ele não tivesse enfrentado a crucificação, o que seria do povo, o que seria de nós. E daí depois que ele, no filme eles mostram como ele vendo todo aquele fato ocorrido, ele vendo o que ia acontecer comigo e com você, ele volta para aquela cruz, uma cena muito marcante, né? E daí ele olha assim, ele está novamente na cruz. A razão de estarmos aqui hoje, a razão de estarmos dia após dia falando sobre ele, de anunciando a sua volta, declarando, como nós acabamos de declarar aqui, que ele é santo, que veio a esta terra, operou sinais e maravilhas, a razão de crermos ser ele o Filho de Deus e que está ao lado do Pai, que ele não foi apenas um mero mortal, que ele não foi
apenas um profeta. A razão disto tudo é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. A importância aqui não é o objeto cruz. Diversos homens até ali também haviam sido crucificados. E ali eles perderam também as suas vidas. E esses homens, eles não são lembrados. Eles não são mencionados. Nenhum livro eu encontrei até hoje alguma passagem falando sobre homens do passado que foram crucificados, a não ser o meu Senhor. Ele mudou, ele marcou a história. Quando nós vemos sobre mudanças de história, eu digo que é muito interessante, né? Porque nós hoje, alguns querem tirar esse termo, mas até hoje tem prevalecido o antes e o depois de Cristo, né? E muitas vezes vale a pena a gente parar, dar um tempo nas nossas vidas, né, nas nossas meditações, e realmente você observar, né, o antes e depois dele na tua vida, né? O que você era antes, como você caminhava, as tuas atitudes, os teus pensamentos, e depois de Cristo, né? Como que você vive hoje. Ontem eu estava conversando, né, lá em casa com meu tio e com meu irmão, e a gente estava justamente falando sobre essas questões, né? O grande milagre da regeneração de uma vida, né? As grandes mudanças feitas por Deus na vida do ser humano, quando ele diz, ó Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, né? Eu acredito que cada um de vocês aqui poderiam trazer experiências muito fortes sobre o antes e depois, né? Muitos testemunham, nós temos testemunhos muito fortes do antes e depois de Cristo, dos nossos irmãos aqui na comunidade, né? Tem um pastor que eu acompanho, e esse pastor, ele também tem o antes e o depois e depois dele no PCC, né? E ele, depois que ele aceita a Cristo, ainda lá na prisão, ele fala sobre o depois. Hoje é um grande servo de Deus, pregador, professor, né, ministra aulas num seminário teológico, e ele fala sobre o antes e o depois, né, uma transformação realmente assim milagrosa, né? Muitas vezes nós olhamos algumas pessoas, né, no dia a dia nosso, e nós dizemos, puxa vida, isso aí não tem jeito, né, não tem jeito. Hoje pela manhã eu estava lembrando de um texto, né, de quando o anjo Gabriel, ele vai até a Maria dizendo para ela, ó Maria, você vai ter um filho. E ela diz, mas como que eu vou ter um filho? Eu sou virgem e não conhecia ainda o meu marido. E daí o anjo diz para ela, ó, tua parenta lá, Isabel, ela já é velha e ela está de 6 meses, ela vai ter um filho. E daí ele diz, ó, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Muitas vezes nós dizemos, isso aí é impossível, isso Deus não pode fazer. Nunca declare isso, diga, ó, para Deus tudo é possível, tudo é possível. João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Quando era criança, acho que um dos primeiros textos que eu aprendi a recitar foi esse. E muitas vezes nós não percebemos a grande importância dessas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho único ou unigênito para morrer por nós. Alguns dizem que esse é o pequeno grande evangelho, né? É o início de todas as coisas, é o início da minha transformação, é o início da tua transformação. Então, esse fato da crucificação é o ápice da nossa palavra, é o ápice do evangelho, ele tem que ser o ápice da nossa pregação. A maior expressão do amor de Deus por mim e por você, ele aponta justamente lá para aquelas cruzes. E ela aponta para o centro, aonde estava o meu Senhor. Aonde ali, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele entregaria a sua vida. Aonde ele quebrou o jugo da morte. Jesus, através do seu ato espontâneo, por amor, por se importar por mim e por você, ele obedeceu e enfrentou aquela cruz. Em João 10, nós encontramos ali uma parábola, e aqui no capítulo 10, ele nos conta a parábola das ovelhas no aprisco. Mas hoje a gente não vai falar, né, a mensagem não é sobre essa parábola. Por isso que eu quero aqui com vocês, no verso 14, Jesus, ele fala sobre a sua missão. Então ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Esse texto, ele traz uma verdade, e eu digo uma das grandes verdades. A morte, ela não tinha domínio sobre o nosso Senhor. A palavra diz que ele entregou a sua vida de forma espontânea. Durante a crucificação, uma das últimas palavras de Jesus também foi essa, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não tinha poder, a morte não tinha domínio sobre o nosso Senhor. João capítulo 10 ainda, nos fala também ali, a partir do verso 22, que Jesus ele estava passeando por Jerusalém e estava vendo ali naquele local uma grande festa. Então, ali fala que alguns judeus, eles cercaram a Jesus e eles disseram assim: até quando nos deixará em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos logo. Então Jesus responde: mas eu disse isso já para vocês, mas vocês não acreditam. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês acreditariam. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ó, meu querido, eu quero reafirmar as palavras do Senhor nessa manhã sobre a tua vida e dizer que o inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Oh, Senhor Deus.
Deus. Você está nas mãos do Senhor. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que tem te livrado de todo mal, de todo perigo. É Ele que está sempre à sombra, né? Você está à sombra do Altíssimo, aos cuidados daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Senhor Deus, A palavra do Senhor diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E ele ainda fala mais, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde do coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pecado, ele mudou a história da humanidade. Ele impôs o governo da morte. A partir do momento em que houve o pecado, através da desobediência, o ato do pecado foi o ato de desobedecer, foi o ato de se levantar contra uma ordem de Deus. A partir desse momento, o homem, a raça humana, ela foi sentenciada a morrer. Porém, o ato contrário, o ato da obediência, ela tirou esse legado da morte, ela tirou o poder da morte. Romanos 5,19, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, um pecou e nos separou, outro obedeceu e cumpriu o seu destino, e ele nos resgatou, nos trouxe novamente para o reino do Senhor, o reino da sua luz. Paulo, na minha opinião, é um dos homens que mais entendeu o propósito da cruz. E ele colocou todo esse entendimento que ele recebeu diretamente do próprio Pai, ele colocou isso em palavras. Quando ele escreve em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tem até um cântico muito antigo, né? Não sei, né? Alguns devem lembrar, né? Que fala que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente cantava há muitos anos atrás esse cântico, né? Ele vive em mim, e se Ele vive em mim, eu tenho vida plena, eu sou pleno em vida. E se Ele não vive em mim, então é o contrário da vida, né? Morte, a morte que está prevalecendo. Quando Paulo, ele declara isso, já estou crucificado com Cristo, também faz lembrar um texto do próprio Jesus, que ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Jesus, através da sua crucificação, esse ato, ele acaba nos incluindo nesse ato da crucificação. E esse ato de libertação é um ato jamais visto
né, pela humanidade. A cruz de Cristo é o palco central da salvação. Através desse ato, Jesus ele declara, o preço está pago, o preço está pago. E ele declara, o inimigo está derrotado. Acho que eu já falei isso para os irmãos, mas muitas vezes, quando nós vemos as imagens da crucificação, tem até eu acho que é da Record, se não me engano, que eles mostram lá na crucificação, o inimigo, né, uma pessoa fazendo o papel do inimigo e andando no meio ali das pessoas, e meio que rindo e tal, né, sarcástico. E uma vez eu estava em oração, e isso aí veio na minha mente, mas não veio o inimigo sorrindo, não. Eu estava em oração e Deus falou, o inimigo não estava sorrindo, não. O inferno estava em desespero. Por quê? Porque ele sabia que ali, aquele ato era o ato que traria libertação para mim e para você. E o inimigo, ele sabia, estou derrotado. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O inferno foi derrotado, Satanás foi derrotado. Imagina o desespero dele, imagina o desespero, porque ele sabia, eu não tenho mais acesso a vida desses homens que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eu não tenho mais acesso à vida dessas mulheres que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Eu não tenho mais acesso a essas vidas para destruí-las, porque o ato da crucificação, ela trouxe essa regeneração, ela me justificou. Você é justificado perante o Pai. O inimigo não tem mais poder sobre tua vida. Oh, glórias ao teu nome, Senhor Deus. Santo, santo é o teu nome. Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele não começou a nos amar a partir do momento que Cristo morreu. Mas Cristo morreu porque Deus nos amava. Então muitas vezes nós vemos, não, a partir desse momento Deus, não. A morte foi por amor. Deus, Ele nos amava e nos ama desde o princípio. E desde o princípio, um plano de justificação, um plano de redenção, ele já tinha sido traçado. E Jesus, ele foi o cumprimento do amor do Pai. Então, repetindo, Deus não começou a nos amar porque Cristo morreu. Mas Cristo morreu naquela cruz porque Deus nos ama. E esse ato, ele nos traz novamente, ele nos aproxima novamente de Deus. O sacrifício de Cristo, ele nos traz novamente à casa do Pai. Quantas vezes nós já ouvimos mensagens sobre o filho pródigo? E muitas vezes nós dizemos, o pródigo está aqui, né? Só que a partir do sacrifício do nosso Senhor, Ele nos traz novamente para casa. Jesus, Ele veio para nos livrar da maldição do pecado, nos livrar da morte. Ele nos livrou dessa maldição. Só que hoje, nós temos visto muitas pessoas que não têm entendido essa mensagem, elas não entendem a mensagem da cruz. Infelizmente, nós temos visto pessoas ainda escravizadas pelo pecado. Elas não têm o entendimento, puxa vida, Jesus, Ele morreu justamente para me libertar desse poder do pecado. Ele veio para me limpar, Ele veio trazendo esse livramento. E eu digo para vocês que muitas vezes eu vejo isso ainda
infelizmente, dentro das igrejas. Pessoas muitas vezes com a mente cauterizada, né? Usando aquelas palavras que eu já falei no começo, não tem mais jeito, né? E muitas vezes, em vez de se arrepender do seu ato e confessar os seus pecados, seguindo o que a Bíblia determina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Só que muitas vezes as pessoas escravizadas pelo pecado simplesmente ficam dizendo, não tem mais jeito. E correm, né, do Pai, né? Correm, fogem. Quero ler com os irmãos, para finalizar essa palavra, Romanos capítulo 8, de 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual declaramos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu quero que nessa manhã você saia daqui com essa palavra, que você é filho, você é filho. Você, como diz a palavra, você é cordeiro junto com Cristo. As trevas, meu irmão, não têm poder sobre tua vida, né? E você tem que exercer essa autoridade, exercer e declarar frente às tentações, frente aos problemas, frente aos problemas que enfrentamos no nosso dia. Declare sempre isso, né? Eu sou filho de Deus, e isso aí não tem poder sobre a minha vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, né? Que você medite nessa palavra e que você realmente entenda a verdadeira mensagem lá da cruz, né? Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele cumpriu, Ele obedeceu. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E nós devemos colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida, né? Tudo que foi deixado aqui, ele não foi deixado simplesmente como uma forma de leitura, mas a palavra de Deus, ela é prática, né? E nós devemos praticar, estudar e praticar. Amém, meu querido? Pedir que vocês se coloquem de pé.